eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 10. Lucas 10, nós vamos estar lendo do 25 ao 37. É uma parábola muito conhecida, é a parábola do bom samaritano. E eu gosto muito em reverência à palavra de Deus. Os irmãos podem ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém? E a parábola, ela começa exatamente a partir do versículo 25 e diz assim: E eis que se levantou certo escriba para pô-lo à prova e disse: Mestre, que poderei fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como tu lês? E no 27 ele diz: E ele lhe respondeu, dizendo: Amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Falaste corretamente, pratique isso e serás salvo. Mas ele, pretendendo justificar a si mesmo, lhe disse: E quem é o meu próximo? Jesus lhe disse: Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando arremeteram contra ele alguns salteadores, que depois de despojá-lo e golpeá-lo, partiram e deixaram-no quase morto. E sucedeu que, descendo certo sacerdote por esse mesmo caminho, ao vê-lo, passou de largo. De igual modo veio um levita, e chegou àquele mesmo lugar, e ao vê-lo passou de largo. Mas certo samaritano que ia de viagem, chegou aonde ele estava, e ao vê-lo sentiu compaixão por ele. E aproximando-se, atou suas feridas e desarmou sobre elas vinagre e azeite, e pôs sobre seu jumento e levou-o a uma estalagem e lhe deu atenção. Na manhã seguinte, tirou 2 denários e, entregando-o ao estaladeiro, disse: Cuide dele e, se guardares algo mais... se gastares algo mais, eu te pagarei quando eu regressar. 36. Quem, pois, destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: Aquele que teve compaixão dele. Jesus lhe disse: Vá também tu e fazes o mesmo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra, que é tão direta, Senhor Deus. Que cada um de nós não sejamos apenas simpatizantes, mas que sejamos verdadeiramente, Pai, não venhamos perder a nossa essência, mas que tenhamos amor para com o nosso próximo, Senhor Deus. Pai de amor, esta é uma palavra que nos ensina, que nos remete. O que o Senhor quer é verdadeiramente as pessoas que amam. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo. Então, Pai, eu te peço, em nome do teu amado e adorado Filho, fala conosco. E é em nome de Jesus que eu oro, e o povo de Deus diz? Amém. Amém. Queridos, podeis assentar. Queridos, nós vamos falar muito para ganharmos a nossa pátria para Cristo. Precisamos de 2 coisas importantíssimas. É fundamental. Então, queridos, amar as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo tão conturbado, num mundo em que as pessoas estão aderindo àquilo que o mundo oferece, e muitas vezes nós estamos deixando o principal. Mas como eu vou demonstrar esse amor e levar as boas novas, aquilo que nós conhecemos, para aquelas pessoas que ainda não conhecem? Então, eu gostaria de colocar o tema dessa mensagem: ame os outros e compartilhe o de melhor que você tem. Você, como servo de Deus, você já conhece o melhor,
que é a palavra de Deus. Você já tem alguém muito especial que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que te conduz, aquele que te protege. E continuando aqui, explicando esse texto, então, certa ocasião, um perito da lei, começa exatamente assim, um escriba, levantou-se para colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que poderei fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus lhe disse que está escrito na lei. Ele não era o mestre da lei. Que está escrito na lei, como tu lês? E ele responde, é o escriba que responde: amarás a Deus, ao teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, do versículo 25 até o 29, é um diálogo dele com Jesus, e esse diálogo ali, eles ficam conversando. Quando ele pergunta, ele faz essa pergunta, porque, na realidade, ele tinha uma intenção ali, uma má intenção. O escriba era um homem da lei, mas ele realmente lia, mas ele não vivia. Jesus, sabiamente, responde: falastes corretamente. Então, pratique isso e serás salvo. E esse escriba, ele continua, né? E aí, no versículo 29, mais ele diz, pretendo justificar a si mesmo. Lhe disse, o que é meu próximo? Ele diz, e ele pergunta a Jesus, o que é meu próximo? Mas ele, quem é meu próximo? No 30 ao 37, Jesus conta uma parábola para explicar para ele quem é meu próximo. E nessa parábola nós temos Nós temos aqui 4 personagens que nós precisamos entender. Primeiro é o homem, aquele que foi o viajante, aquele que foi roubado, né, espancado, que estava ali à beira, na estrada, indo de Jerusalém para Jericó. Nós temos um segundo, que é o sacerdote. Sacerdote, pessoas que conheciam a palavra de Deus. Ele diz, era alguém que fazia o trabalho importante no templo. E ao vê-lo, ele fez o quê? Ele ajudou? Não. Ele deu as costas. E nós temos um terceiro, olha que tremendo, era um levita, né? Alguém que ajudava o sacerdote no trabalho do templo, fez o mesmo que o sacerdote, passou de longe. Esse problema não é meu, esse problema é seu. Não tenho a ver, tenho os meus compromissos, eu não vou. Aí vem o quarto, querido. Vem um samaritano. E o samaritano, quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram desprezados, maltratados pelo povo judeu. Mas foi ele que realmente fez aquilo que agrada o coração de Deus. E aí ele sentiu a compaixão. Aproximou-se, cuidou dos ferimentos, pôs sobre o seu jumento, levou até uma estalagem, deu atenção. E olha que foi um além. Trabalho com excelência. No dia seguinte, ele deu 2 denários, deu as orientações, cuide dele. Se gastar algo a mais, eu pago quando retornar. E aí, continuando, só para a gente entender, Jesus finaliza fazendo a seguinte pergunta para o escriba, ao homem da lei. Quem, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele, o escriba, disse, aquele que teve compaixão dele. Jesus lhe disse, vá também, tu fazes e fazes o mesmo. Meus irmãos, na realidade, nós estamos vivendo, e cada vez mais nós estamos ficando insensíveis. Nós estamos ficando totalmente alheios ao nosso próximo. Eu tenho que resolver os meus problemas, as minhas questões. Do outro, eu vou passar de longe, o problema é dele. Quando vocês viram o Marcelo falando aqui, eu quero até dizer para vocês que eu conversei com o pastor antes, porque sei que o testemunho dele é muito forte, ninguém está querendo e jamais acrescentar ou colocar algo a mais, é que, na realidade, é o que ele viveu, é o que ele passou, e eu sei que, às vezes, as pessoas não concordam, então, eu prefiro respeitar a opinião, e muito obrigado, tá, pastor, por entender.
porque ninguém está aqui para fazer média nenhuma. Se nós tivéssemos tempo, nós ouviríamos o testemunho de cada um. E cada um as suas lutas que eles passaram. Mas são vidas que estão ali. Muitos. Esse trabalho, nós trabalhamos com pessoas que vivem em vulnerabilidade social e situação de rua. Uma vez foi um determinado missionário que disse assim, é muito problema, é muito coisa. Eu falei, meu filho, será que teu chamado é para cá? Porque se você entrou na Cristolândia, meninos, para não ter problema, então não é aqui. Procure outro lugar. Porque quando o Senhor te chama, Ele coloca algo dentro de você. E eu quero dizer para vocês com toda clareza, eu tenho 3 filhos de sangue, mas eu tenho esses filhos aqui. O pastor até brincou ainda agora, a despede. Mas, enfim, eu particularmente, talvez eles nem saibam ou até saibam, quando faz alguma coisa para ele é como se fizesse para mim. Porque a gente cria um amor por eles. Cada um com suas dificuldades, cada um com a sua luta. Imagina, a Cristolândia ninguém tem problema. É ou não é, meninos? Tem? Ninguém tem. Tem não. Lá é uma bênção do Senhor. E a gente pega cada coisa, e a gente vai conversando, e eu louvo a Deus, aqueles que chegam a concluir. Mas aqueles também que saem antes, a gente fica orando, fica feliz quando se mantém em pé. Porque é isso que a gente quer, é isso que Deus quer. E aqui, continuando aqui, queridos, nessa parábola aqui, aprendemos várias lições. Então, Lucas, do 10, de 25 a 37, inicia com esse homem da lei, que está colocando Jesus à prova. Mas Jesus, sabiamente, Ele ensina quem é o próximo. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem é o próximo para você? Como é que você está olhando para o seu próximo? Como é que você está quando você está andando e alguém estende as mãos para você? Como é que você tem? Como é que você procede com essa pessoa? Meu marido, um certo tempo, disse que parece que eu tenho... às vezes eu saio até a gente sai para ir no shopping, para tomar um lanche, alguma coisa. E um dia desse eu saí, pastor. Aí veio um morador de rua, e ele veio. Queridos, ele é um senhor. Contou a história dele rapidamente lá. E ele tem um filho médico num outro estado, tem uma filha dentista num outro estado, e a família não sabe por onde ele anda. Entendeu? Então, tem muitas situações diversas que a gente realmente não sabe nem por onde estão andando. Então, tem muitas famílias que vivem isso. Então, mas Jesus sabiamente ensina quem é o próximo, como era impossível o coração pecaminoso atingir este padrão. Cristo cumpriu por nós, queridos. Cristo, Deus, e colocou em nosso coração um amor. O amor que nós temos não é nós, é Ele através de nós. Romanos 13:9, ele diz assim, amarás o teu próximo como quem, gente? Vamos falar junto, amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Então você não está se amando? Amará como a ti mesmo. E aí a gente para pensar, será que eu estou me amando mesmo? Porque aquele que está precisando, eu não estou sequer estendendo as mãos. Segunda lição que aprendemos, o bom samaritano, ele exerceu o amor de Deus, que é exatamente o que devemos colocá-lo em prática. A justiça do sacerdote, que representa a autoridade religiosa, e a do levita, associada ao serviço de Deus, ainda que zelosos no cumprimento da lei, eles omitiram o amor de Deus. E passa de largo ao próximo, que estava ferido, precisando de ajuda. E aí, será que verdadeiramente eu tenho esse amor de Deus em mim? Será que verdadeiramente Ele está... Sabe como é que a gente conhece aquele que dá, aquele que tem o amor de Deus, tem frutos. Então, comece a analisar a sua vida. Tem frutos? Porque se tem frutos, você está verdadeiramente exercitando esse amor. Que esse amor, querido, é um amor ágape, é um amor incondicional. Foi exatamente esse amor que o samaritano exercitou. Ele exercitou esse amor, que muitos de nós negamos quando não estamos, até dizemos, até conhecemos a palavra, muitos até deixam a sua Bíblia aberta em Salmo 91, mas não estamos exercitando esse amor.
O amor de Deus. É esse amor que nós devemos colocar, que nós devemos verdadeiramente deixar que o Espírito Santo de Deus, através de nós, venhamos dar fruto, venhamos deixar que Ele trabalhe através de nós. E não é difícil, basta você se apresentar, você dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E você pode dizer, mas irmã, eu não conheço a Bíblia toda. Ninguém conhece, até acha que conhece. Um testemunho breve, eu dava aula para a EBD de novos convertidos, e uma irmã, ela disse assim, eu gostaria muito de falar de Jesus, porque alguém falou e me tirou, e eu só sei um versículo da Nazaré, como é que eu vou fazer? Eu disse, se apresente ao Senhor. Se você tem vontade de falar de Jesus, se apresente ao Senhor. E ela começou a fazer essa oração, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ela morava no morro, na semana seguinte ela vem do trabalho, quando ela está subindo o morro, tinha uma mulher grávida, o muro estava quebrado, e ela estava bem ali naquela beirada do muro. E ela disse que passou um pouquinho. E ela disse, Dona Nazaré, quando eu passei um pouquinho, algo me incomodou. E eu voltei, fui conversar com aquela mulher. E quando eu estou conversando com ela, ela estava brigada com o esposo estava com o amante, ela estava grávida, ela estava ali pronta para se jogar. Mataria ela e o bebê. E aí, quando eu voltei, Dona Nazaré, eu citei o versículo que eu sabia. Um versículo. Quantos versículos você sabe, meu irmão? Quantos versículos você conhece da palavra de Deus? E quantas vezes você já falou? Porque precisamos ganhar nossa pátria para Cristo, mas para isso nós precisamos colocar a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E aquela mulher, com aquele versículo que ela sabia, e a oração mais simples que ela fez ali, as coisas de Deus são simples, aquela mulher desistiu de cair, de se jogar ali. Então, queridos, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade e às vezes perdemos a oportunidade. E aí, queridos, continuando aqui, a terceira lição que aprendemos nos ensina que amar o próximo é agir com compaixão e misericórdia, sem distinção de raça ou condição social. Essa parábola, ela enfatiza que ao estar próximo de alguém que está precisando, devemos agir e não ficar parado. A parábola nos ensina que, primeiro, que religiosidade não significa bondade. Segundo, nosso próximo pode ser alguém fora do nosso grupo, da nossa raça ou da nossa religião. É aquele que estiver precisando. E terceiro, o amor real requer sacrifício, dedicação, determinação, como Cristo demonstrou para com cada um de nós. Cristo teve morte e morte de cruz para que nós verdadeiramente fôssemos o quê? Livres. E para sermos livres, Ele passou, teve morte e morte de cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita do Pai, preparando um lugar para todos aqueles que o aceitaram como seu único e verdadeiro Salvador. E aí, meu irmão, vamos ganhar nossa pátria para Cristo? Se verdadeiramente você tem isso no seu coração, se você verdadeiramente assumir esse compromisso com o Senhor. Romanos 5,8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então teve alguém que deu a sua vida preciosa para que nós verdadeiramente tivéssemos, verdadeiramente pudéssemos cantar, eu sou livre. Eu quero convidar o coral para vir para cá, enquanto os músicos vão se... A gente termina aqui. Então, para ganharmos a nossa pátria para Cristo, precisamos colocar em prática a compaixão, a graça e a misericórdia de Deus. Daquele que enviou o seu Filho para curar, para nos tirar do lodo, para que verdadeiramente nós fôssemos livres. Queridos, nós nos colocamos na presença do Senhor e pela misericórdia dele, ele tem nos usado, ele tem nos colocado esse amor que é um amor incondicional, que é o amor de Deus, que é o amor ágape. E para que isso aconteça, precisamos estar juntos. Então, se você quer estar junto conosco nessa obra, ore por nós. A vida dos meninos é difícil, não pense que é fácil.
Não é fácil. É um trabalho que realmente é carregar pedra. Mas independente, meu irmão, Deus nos coloca, Deus nos capacita, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá a força. Então nós precisamos, meus irmãos, estar junto nessa obra. Como? Orarem por nós. Não é fácil para eles como acolhidos, não é fácil para nós como missionários, mas nós louvamos a Deus, pastor, pelo fato de nos escolher, de nos colocar ali, e quantas vezes, meus irmãos, nós sentimos literalmente a presença de Deus ali, nos dando força. Várias coisas se levantam, mas o nosso Deus é poderoso, nos sustenta, nos dá força e nos dá ânimo. E é um prazer. Não tem nada que pague na face da terra. Não tem valor, aliás. Preço nenhum, não tem preço. Uma vida dessa transformada. Tem, meus irmãos? Não tem. Eu, um dia, fechei uma empresa para poder ir para o campo. Não me arrependo. E digo a vocês com toda clareza. Gostaria de ter feito antes, mas foi o tempo de Deus. E quero dizer para vocês que fazer o que estou fazendo, eu sinto prazer, porque o Senhor nos traz essa paz que excede todo o entendimento, aquele amor que só Ele pode nos dar e Ele nos sustenta. Então queremos contar com as suas orações, queremos contar com a sua participação, pastor, indo lá, queremos contar com vocês nos ajudando, nos sustentando, e todos aqueles que preencheram esse formulário, por favor, depois nos devolva, para que a gente possa prestar conta. Tem 3 coisas que não podem faltar aqui: seu nome, seu CPF e o número do seu telefone. Porque qualquer coisa, se nós precisarmos, nós vamos entrar em contato, se alguma coisa não estiver batendo. Então, isso é uma forma de você estar junto conosco no campo, ajudando verdadeiramente o crescimento do reino de Deus. Mas nós precisamos estar juntos. E juntos nós vamos muito mais longe. Que Deus abençoe essa amada igreja.